Boa noite, pessoal. Então, nós vamos seguindo com mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre o suicídio e a loucura. Para iniciar a nossa conversa, eu achei interessante pegar um trechinho do livro Pão Nosso, que é a psicografia do Chico pelo Emmanuel. Eu escolhi o item 6 para ajudar a gente a refletir nesse início de conversa. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, é, está lá na passagem de João 12:35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre as duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Quando ele fala examinando os tesouros do presente, é o quanto que a gente consegue agir nos dias de hoje, né? Quantas oportunidades nos cerca a cada momento, a cada segundo, né? Oportunidades que nós temos aí de escolhas, mudanças de hábitos, transformações, né? Que a gente consegue olhar no nosso íntimo, rever de fato as nossas reais necessidades, né? Então, são muito preciosas cada oportunidade que Deus nos dá na nossa vida, seja através aí de dificuldades, né? Das atribulações, que são escadas que nos ajudam aí superar pouco a pouco cada desafio, né? Vai nos deixando cada vez mais fortes. Então, no futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos, né? Então fica preso no passado em coisas que não tem mais como, né? A gente não consegue voltar atrás e, e transformar. A gente consegue seguir em frente, mudando o nosso presente, construindo aí um futuro diferente, né? Com outras oportunidades, com outros caminhos. Cabe a nós mesmos, né? Termos este olhar, esse discernimento que nos é nos é preciso, né? Entender que tem coisas que talvez a gente não estava num dado momento de compreensão e a gente não tinha condições aí de fazer uma escolha diferente. E hoje, talvez com mais lucidez, né? Com um posicionamento diferente, com mais experiência, porque os erros não deixam de ser experiências que vão nos angariando, né? Mais fôlego, mais aprendizado, mais crescimento. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. É através desta oportunidade reencarnatória e de muitas outras que teremos que a gente vai tendo as oportunidades, né, de serviço, de mudança, de transformações, de novas atitudes, né. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Reflete na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido, né? A gente observando, a gente colocando assim em alguns momentos para refletir quando Jesus aqui esteve, o quanto que ele exemplificou, né? O quanto que ele deixou claro os seus ensinamentos, né? E a sua renúncia, a sua paciência, né? Quanto ele nos deu de experiência, né? Para que a gente tente buscar, não que seja fácil, né? A gente
está longe de caminhar como Cristo por aqui caminhou, mas a gente já tem uma ideia de uma meta a ser seguida, né? De papéis para que a gente busque essa renovação íntima, né? Porque tem que nascer de dentro do meu ser. Não é algo que eu consiga colocar uma máscara e seguir agindo, porque uma hora essa máscara ela pode cair. Então, tem que ser algo realmente uma transformação interna, né? Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento, sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha. Sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando, em seguida, a morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Nós vamos iniciar agora com o primeiro trechinho do Evangelho. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quando nós temos a certeza da vida futura, como nós temos certeza da imortalidade do nosso espírito, nós passamos a enfrentar de maneira diferente as dificuldades que nos cercam, as tribulações que vêm chegando próximo, né? Cada prova, cada expiação, a gente tem o olhar de saber que aquilo não é permanente. Aquilo é por um instante, né? O que é a nossa encarnação presente diante de toda a nossa eternidade? Lógico que nem sempre é tão simples, né? Tão fácil. Às vezes causa aí um certo medo, um certo receio, né? Dá sim uma instabilidade, e é natural, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas à medida que a gente vai conseguindo deixar o nosso espírito mais calmo, né? Por isso que é muito interessante quando a gente nos encontra num momento que a gente tem que ter uma tomada de decisão. Não é interessante que você faça isso no calor da emoção, né? Que você tente colocar o seu espírito em tranquilidade em primeiro momento, né? Tentar analisar todas as opções que você tem com calma, né? Sabendo que buscando aí o auxílio, né, tentar se sintonizar com a mensageria divina, para que venha uma intuição, porque eles estão a todo momento tentando nos auxiliar. Às vezes, eles estão do nosso lado e a gente não consegue ouvir pelo nosso padrão vibratório. Então, por isso que é interessantíssimo buscar essa calma, buscar esse refrigério da alma, né? E ouvi-los. Até mesmo às vezes eles vêm através de alguém que está do nosso lado, sopra ali no ouvido e chega até nós, né? Então, manter essa calma e manter a confiança, né, de que não é para sempre, que a gente tem sim esses momentos, mas nós temos condições de superá-los. E a gente tem ainda conhecimento, nós temos a ideia de que fomos nós quem escolhemos. Então, o que nós escolhemos, o que nos foi sugerido, é porque nós temos condições de, por isso, passar e superar, né? Sair melhores aprendizes. A calma, ela significa segurança de fé. Traduzindo, é uma certeza sobre a justiça divina. Então, a gente sabe que não é o acaso. Tem um porquê, tem uma justificativa e ela é justa, né? Ela não é injusta, não é uma o que está acontecendo, não um exemplo, o que está acontecendo de fato deveria acontecer e proporciona o nosso crescimento. Não é uma injustiça, né? Não é uma fatalidade, é algo que vai nos auxiliar aí numa alavanca, né? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar.
A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de coragem, né, envolvendo o suicídio, a loucura, né. A gente tem que tratar isso com muito respeito, com muito cuidado, e é muito individual, né. A pessoa que talvez está passando por essa experiência, por esses momentos, nós devemos encarar como uma doença, né, uma doença da alma, que ela precisa ser tratada com muito cuidado, né. E a gente não deve simplesmente apontar o dedo, né, julgar e falar: "Nossa, tem de tudo, né, tem tudo para ser, uma pessoa brilhante, está tudo ao seu lado", mas a gente não sabe o que que aquele ser traz no seu íntimo. Quais são as suas mais íntimas experiências que estão ali, que ele precisa vencer essas barreiras, né. Então, talvez não a gente nem deva julgar como que ele não tem uma coragem de suportar. Talvez ele está precisando de ferramentas que o auxilie a buscar essa energia dentro do seu ser para que ele lute, né, porque tudo está dentro de nós. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Sim, a doutrina, ela é consoladora porque ela nos dá essa ideia, essa convicção de que está tudo certo, né? Está tudo certo e devagar, né? Tudo passa, como mesmo disse o Chico. Tudo passa, tudo chega ao seu tempo, né? E não existe aí uma doença que não tenha remédio, né? Então, não existe nenhum problema que não tenha solução. Talvez a gente não está conseguindo ainda ter essa percepção de encontrar, mas a gente conseguirá no tempo certo, né? Porque de certa maneira é muito individual e cada ser vai encontrar da sua maneira, né? Do seu jeito, com as suas experiências, com as suas mudanças, né? Com o aprendizado que ele vai construindo. Ah, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Então a doutrina ela ajuda muito, né? Ela já vem trazer uma luz imensa para que a gente tenha maior discernimento. No livro Desafios e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, uma psicografia de Joana de Ângeles. Os seres humanos que caminham sob o jugo da insegurança pessoal diante da vida aclimantam-se, ou seja, eles vão se adaptando às regiões de sombras, porque aí eles se refugiam para prantearem, ou seja, para que eles fiquem ali lamentando, se consumindo, né, por aquela sensação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. O nosso pensamento ele cria formas, essas formas plasmam no ar, e aí nós vamos criando umas redes de conexões, né? Nós vamos nos ligando com os nossos semelhantes, né? Então, eh, nós vamos potencializando, vamos dizer assim, né, vulgarmente, o drama em nossa vida. Então a gente cada vez mais fica adaptado às regiões da sombra, porque a gente só quer lamentar, a gente não quer enxergar uma outra oportunidade aí de luta, né, de nos desprendermos disso. Então a gente acaba temendo tomar decisões que nos libertaria, mas que por outro lado exige o dênodo, né, uma coragem para enfrentar. Então é aquele momento que a gente precisa daquela alavanca que vai nos auxiliar a sair dessa situação. O sacrifício e a coragem para não desistir, né. Começar dessa batalha nova, a de conquistar os espaços da evolução, mesmo sob os conflitos perturbadores, dá-se o primeiro passo, que logo será seguido por outros.
até o momento em que o prazer de ser livre se torna o emulador para mais audaciosas realizações. Então, Joana ela nos diz que à medida que a gente já dá um passo para sair daquela situação, a gente consegue, mesmo com muitas dificuldades, outros vão surgindo, outras oportunidades vão aparecendo, nós vamos encontrando soluções, né? Nós vamos aí enxergando de maneira diferente a situação que a gente se encontra. Ainda no livro, a vida, ela não exige dor, mas ela brinda o amor. A primeira, ou seja, a dor, é a experiência para vivenciar o segundo. Então, nós precisamos, de certa maneira, da dor para que a gente consiga vivenciar o amor, que não tem sido valorizado como necessário, né? Vai da condição de cada um, vai do ponto de vista espiritual em que cada um está. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em considerações os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que têm eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana, com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Descobrindo-se como um feixe de energia, sob a ação e comando da consciência que pensa, identifica a leveza das teses materialistas e emerge no oceano íntimo, liberando o inconsciente sagrado, que a faz despojar-se do primarismo, ou seja, daquilo que é primitivo, rudimentar. Eu vou me despojando de todo o materialismo, que eu vou sufocando o meu espírito, né? Privando ele de crescimento. Então eu vou numa luta constante, deixando de lado todos os excessos materiais aí que entravam o meu crescimento. Porque acende vibratoriamente as regiões causais da vida, ou seja, eu mudo meu padrão vibratório, né? Eu começo talvez aí ser mais positivo, né? Acreditar em soluções, a ter expectativas mais positivas, distintas, né? Do padrão vibratório anterior que talvez eu estivesse. E eu vou me sintonizando com as forças vivas e atuantes do pensamento divino. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. No Livro dos Espíritos, na questão 957, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então a gente se questiona, quais são as consequências para quem pratica o suicídio? E a gente percebe que ela não tem um fim limitado, né? Ela é muito diversa. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, né? Em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Ou seja, Deus ele tem tanta misericórdia e ele respeita tanto o nosso livre-arbítrio e ele respeita tanto a nossa individualidade que ele analisa caso a caso. Ele dá uma oportunidade para cada ser teve ali os seus motivos, né, as suas circunstâncias que o levaram àquilo, e elas vão ser avaliadas de maneira diferente.
e todos terão a oportunidade de fazer a correção do ato que praticou. É uma misericórdia que a gente não consegue nem dimensionar, né. Há, porém, uma consequência a que o suicida nunca pode escapar, que é o seu desapontamento. Porque a gente vê aqui no evangelho, ele crê que nada o espera depois da morte. E aí ele fica desapontado porque ele percebe que após a morte está a vida real, a vida espiritual, né? E que essa experiência que nós temos de encarnados é uma preparação para a nossa evolução, para que a gente consiga ir, né, ir alcançando maiores degraus na escala espírita. E então ele se desaponta, porque ele percebe que não adiantou, né? Não adiantou o ato que ele fez, que ele vai precisar corrigir, que ele vai precisar voltar, talvez, nas mesmas situações ou em situações talvez mais difíceis, né? Para que ele possa reparar essa falta e angariar aí o crescimento que ele necessita, porque ele interrompeu, né? Então, ninguém tem o destino do sofrimento. O sofrimento, ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa, né. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Eu grifei novamente essa palavra para que a gente tome bastante cuidado, né, quando utilizar. Lembrando que como Deus, ele respeita tanto a nossa individualidade, a gente não tem esse direito, né, de julgar, de apontar o dedo, de criar hipóteses. A gente não tem esse conhecimento, a gente não tem ainda esse discernimento para ter ideias, né, pré-concebidas das consequências. Lembrando que é uma individualidade, né, cada ser é um universo à parte e a história que está gravada nele, só Deus tem aí a competência e a espiritualidade superior para auxiliá-lo, né, a encontrar esse discernimento. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são infelizes, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Né? Então eles acabam induzindo ao suicídio. O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente, não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Na questão 946 do Livro dos Espíritos, os que hajam conduzido o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Então a gente lembra um pouquinho na caridade. Vamos pensar um pouquinho na caridade. Se eu me coloco na ociosidade, eu sou responsável. Se eu me coloco, então, a produzir algo, eu também sou responsável, né. Então se, eu vejo talvez uma pessoa, né, que talvez está aí no meu caminho, passando por tanto desespero, né, se eu posso ser um instrumento que vai auxiliá-la, respeitando, claro, o seu livre-arbítrio, tentando ali, né, de certa maneira, auxiliá-la no possível. Então, se eu fiz algo, eu sou responsável pelo que eu fiz. Foi positivo. Agora, se eu vejo, eu ignoro, eu não faço nada, eu me abstenho, eu também sou responsável, porque eu faltei com a caridade, eu poderia ter feito algo. Agora, se eu vou ali incitar esse desejo, né, provocar ainda mais essa sede, a minha responsabilidade é maior ainda, né? Então vem a resposta da espiritualidade. Ó, esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Na questão 958,
Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe, né. Então, de certa maneira, nós temos consciência que o nada não existe, que há sim alguma coisa, né. Então, a gente já repudia esse pensamento, né, de que não existe nada. No livro Busca e Acharás, do Chico também, quem quem realiza, nós temos aí recebemos lições tanto de Emmanuel como de André Luiz. Então eu escolhi, neste momento, um trechinho que fala sobre aceitação. Aceita a própria vida, sem dela reclamar. Inibições no corpo. Então, eu fui tentando interpretar essas palavras, eu tive um ponto de vista, vocês talvez possam ter outros, mas inibições no corpo, talvez a gente vai aprendendo a reprimir alguns instintos, a mudar algumas práticas, alguns vícios, né? Corrigindo algumas más paixões, né? Aulas na própria alma, ou seja, a gente já traz no nosso perispírito todas as uma série de experiências em reencarnações anteriores que vão aí sendo base até mesmo de crescimento, porque os erros eles ensinam muito e os acertos então demais, né? Então nós já trazemos gravados aí em nosso perispírito todas as nossas experiências que vão nos auxiliando no presente. Claro, atribulado, quando a gente tem aquela dificuldade, aqueles dissabores, né? Que a gente precisa aí trabalhar a renúncia, né, a caridade, a aceitação, que a nossa experiência atual é uma escola redentora, né, repleta de desafios para que a gente possa superá-los, né, repleta de provas, teremos aí tropeços e vamos corrigindo ao longo do caminho, teremos aí os testes de promoção, o quadro em que te vês, apoio que precisas, luta e renovação, Deus faz sempre o melhor, né? Então vamos tentar encarar nossas experiências, as nossas provas, né, as nossas expiações, como uma oportunidade realmente de mudança, por mais difícil que elas sejam. A propagação das doutrinas materialista é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrina assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então, quando nós vamos, né, tendo um pouco de paciência, resignando, né, renunciando, tentando compreender, por mais difícil que seja, a gente mantém maiores, né, força com as nossas energias, as nossas perspectivas, né, de que tudo passa e que o que está acontecendo realmente é o melhor para o meu crescimento. A doutrina ela traz essa segurança. A questão 799, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Quando a gente fala do materialismo, a gente também tem que ter um pouco de discernimento, entendendo, né, que não vamos generalizar, né? A gente viu muito em palestras, em estudos lá na Unenlar, que Deus não nos condena as aquisições que nós vamos fazendo na vida, de uma casa confortável, de um carro novo, né, de uma viagem. Esse materialismo que eu acho que o livro dos Espíritos aí vem chamar a nossa atenção é o nosso excesso, talvez, aí de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né, que a gente não consegue divisar aí
O quanto nós podemos ser mais colaborativos, o quanto nós podemos ser mais fraternos, o quanto talvez nós precisamos ter um pouco mais de compreensão para com aqueles que não pensam, não têm o mesmo discernimento que nós, né. Respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas que convivem com a gente, entendendo que cada um está no seu tempo, né, cada um está num estágio evolutivo, cada um tem as suas limitações, e que com certeza nós temos N coisas que nós precisamos ainda modificar e que nós precisamos desse mesmo perdão, dessa mesma paciência daqueles que caminham com a gente. Então eu acho que é esse materialismo, principalmente, que a doutrina ela tem a missão de destruir, né, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Ou seja, o que eu estou plantando, vamos usar esse sentido figurado, o que eu estou plantando aqui, eu vou colher esses frutos lá na pátria espiritual. Então só eu sei o que me espera. É muita responsabilidade, né? E essa responsabilidade fica em nossas mãos, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha de semear, e tudo que se semeia, se colhe. Não é uma punição, é uma consequência. Abolindo os prejuízos de seitas, olha, a gente deixa, né, de se preocupar, de ser tão egoísta, né, de nos preocuparmos aí de seitas, de classes sociais, de castas, né, acaba esse preconceito de cores, né, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, né. Então, eu acho fantástico, principalmente quando a gente ouve em prece, a gente pedindo, né, para que a gente tenha esse discernimento e que a gente caminhe e compreenda a fraternidade que nos irmana em Cristo por um mundo melhor. Então é muito fantástico. Essa é a missão do espiritismo, né? Abrir os nossos olhos e saber que temos o material como uma ferramenta de evolução, né? Nos desapegarmos um pouco dessas posses e nos preocuparmos com o real, né? Nossos sentimentos, pensamentos, ações, vontades. O pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. E a escolha é nossa. Um recado de Emmanuel. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas. Quem participa dos trabalhos mediúnicos, tem a oportunidade de ter uma experiência riquíssima. É que a gente tem a oportunidade de ouvir os irmãos que já estão do lado de lá, as consequências dos seus atos. Eles muitas vezes, a gente acredita que nós estamos ali, é lógico que nós estamos ali para auxiliá-los, mas eles auxiliam muito mais em nosso crescimento. Se a gente tiver um pouquinho de discernimento, se a gente prestar atenção nas comunicações, a gente percebe a escola que nós estamos tendo naquele momento, né? Todas as experiências, as situações, né, que eles nos evidenciam para que a gente mude o nosso presente, para que a gente haja diferente. Então, persistir no erro é uma escolha. E, e, e é uma escolha com responsabilidade, porque muito se pedirá aquele que muito houver dado. Então, não é que vai ser jogado, né? Nossa, vai ter um paredão ali, que vai ficar, ó, você recebeu isso, isso, isso. Não. É que você tinha todas essas condições e você não aproveitou.
né? Você tinha todas essas condições para crescer e você não aproveitou. Então não adianta, talvez, numa próxima, que você venha com todas essas condições novamente. Talvez você precisa ser privado disso para que você cresça, para que você valorize mais. Então, olha a nossa responsabilidade, né, de participar de uma reunião mediúnica, o quanto a gente precisa refletir, porque a todo momento nós estamos sendo ensinados. Nós somos os maiores beneficiários naquele momento, sem dúvida, a informar-nos, né, da situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que porque é uma questão de ação e reação, né? Não que tenha um tribunal que vai nos pedir conta, mas tem leis perfeitas, né? E que a gente acaba infringindo e tem uma consequência, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. Então, pela paciência, pela calma, pela confiança em Deus, pela fortaleza de trabalhar, cumprindo com os nossos deveres, estaremos mais tranquilos no amanhã. É um recado aí do Chico para a gente refletir. O pensamento, ele é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sabe o ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Eu lembrei agora daquela de um pensamento, vamos dizer, de um ditado popular. Não é porque morreu que virou santo, né? Então a gente, vamos dizer aí na nossa língua espírita, não é porque desencarnou que virou santo, tá lá iluminado, né, cheio de aprendizado. Não, é uma batalha. A situação em que eu estava aqui na Terra, eu vou chegar na mesma situação no plano espiritual. Então, se eu estou deixando a Terra em sofrimento, eu não vou chegar lá diferente, né? E então o céu e o inferno, ele está dentro de nós, não é um lugar circunscrito, um lugar definido. Ah, então está aqui, está ali. Não, é o nosso estado de espírito. Então é isso que nós temos que lutar bastante para nos preservarmos. Já vivermos aí, a gente fica esperando, né, tanto o plano de regeneração chegar aqui na Terra. Mas por que que a gente já não começa a vivenciar a regeneração dentro de nós? Por que que a gente já não começa a fazer essa mudança? Porque somos nós que construímos o plano em que estamos. É a nossa rede de energia, a nossa rede de pensamento que está construindo todo esse plano que nos serve de berço, de escola, para que a gente cresça. Então, se a gente refletir um pouquinho, a gente vai perceber que a mudança ela tem que partir de nós. Não é esperar que a Terra seja um plano de regeneração, mas esperar que eu busque, né, sair de uma esfera de provas e expiações e começar a regeneração dentro de mim. É, a certeza de que abreviando seus dias chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções,
é o contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Ou podemos reformular que quando todos nós, né, buscarmos realmente enxergar a espiritualidade que existe dentro de nós, né, que nós temos um ser imortal, a gente percebe que não faz sentido nenhum, né? Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa e o inferior condena. Então, por esse recadinho do Chico, a gente vai percebendo aí o que que a gente precisa modificar. Nós estamos julgando mais ou aliviando, né? Nós estamos sendo mais tolerantes ou estamos julgando mais os nossos irmãos? Nós estamos aliviando um pouquinho mais ou nós estamos culpando, responsabilizando, sendo, né, implacáveis? Nós estamos mais perdoando e compreendendo a individualidade de cada ser, ou a gente está condenando qualquer ato que seja? Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, o materialista, ao excesso, ele acaba sendo mais propenso ao suicídio do que aquele que busca, né, seja na doutrina espírita ou em qualquer outra religião, né, compreender a real necessidade, né, o real objetivo de aqui estarmos. Então, mais um recadinho do Chico para a gente refletir. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então nós temos também que exercer essa paciência para conosco, entender que muitas vezes nós cometemos erros que quando a gente tem um tempinho para refletir, a gente fala que absurdo que eu cometi, mas tá tudo certo, faz parte. A partir do momento que a gente enxerga que errou, a gente tem condição de não cometer o mesmo erro novamente. Cometeremos outro, aprenderemos e vamos corrigindo, tudo a seu tempo. Eu tenho aqui um recadinho do mesmo livro Busca e Acharás, também psicografia do Chico, através de Emmanuel e André Luiz. E ele vem trazer uma reflexão em nosso auxílio. Cada manhã, enderecemos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida. Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a experiência, né, seja qual for as nossas lutas, vamos agradecer por termos ela. Estamos tendo a oportunidade de crescimento e de burilamento. Recorde que servir é o nosso melhor investimento, né? Observe com otimismo, seja mais positivo, nutrindo bons pensamentos, fazendo um esforço, por mais difícil que seja, para higienizar a mente, higienizar o coração, interpretando-as por lições necessárias. Então, todas as dificuldades aí que nos chegam, por mais difícil que sejam, é uma lição para que a gente consiga superar. Me lembrei agora de um trecho do Haroldo Dutra Dias que eu já utilizei, que ele dá um exemplo da lagosta, né? Conforme a lagosta ela vai crescendo,
ela vai precisando trocar de casca, né, ela vai trocando de concha, na verdade. E então é árduo, porque imaginem, ela está crescendo, aquela concha começa a apertar ela e ela precisa sair daquele incômodo, né. E assim acontece com a gente também. As dificuldades vão surgindo, vão nos apertando, vão nos pressionando. Para quê? Para que a gente modifique algo. Tem algo aí sinalizando que precisa ser diferente. Então, o exemplo da lagosta, a gente não desiste. A gente persevera na luta. E a gente faz o quê? Vamos buscar uma concha maior para que eu possa me acomodar. Então, o que eu faço? Coloco o meu espírito de pé, me coloco positivo e vou em busca de vencer essa luta, né? De superar essas dificuldades. É assim que a gente deve se portar, como a lagosta, que nos dá esse exemplo aí fantástico. Então, nós vamos interpretando as lições como necessárias, como faz parte para o nosso progresso. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Controle as próprias emoções. Então é aquilo que nós acabamos de conversar ali no comecinho. Poxa, me vejo numa situação que está me deixando extremamente desajustado, irritado, incomodado. É o momento de eu tomar uma tomada de decisão? Não, não é o momento. Então eu preciso me calar, eu preciso me silenciar para que eu volte no meu equilíbrio e tenha condição de agir, condição de falar algo diferente e principalmente o modo como eu vou dizer isso. Porque André Luiz já nos adverte aqui, ó, o modo como eu vou tomar essa decisão, ou eu vou proferir uma palavra para que eu não faça o quê? Eu não venha a ferir alguém, né? Angariando aí mais algo para eu corrigir, né? Mais uma dificuldade aí para eu modificar. Coloque sobriedade no programa de seus hábitos. Então, seja honesto, seja prudente, né? Não abrigue rancor em momento algum. A palestra de ontem foi assim fantástica, né? Do Danilo, da Patrícia, e ele trouxe no finalzinho o Haroldo falando sobre isso, né? Então, do que adianta? Ele deu um exemplo muito legal do Chico, que alguém conseguiu aborrecer o Chico, e vou falar assim do que eu lembro rapidinho, e construiu, estava começando a projetar uma nuvem escura em volta do coração. E aí Emmanuel adverte, fala, Chico, isso está começando a dificultar a nossa comunicação, a atrapalhar o trabalho que a gente precisa desenvolver. E sugere para que ele resolva isso, né? E a solução foi que Emmanuel deu a ele é que ele comprasse a mágoa que ele tinha daquela pessoa, que ele comprasse algo que aquela pessoa queria muito ganhar. E o Chico vai lá, junta todas as economias dele, compra uma máquina de costura e entrega para essa pessoa que feriu o coração dele. E ao momento que ele entrega, sai uma luz da pessoa que desmancha toda aquela nuvem, né? E aí Emmanuel fala: você acabou de experimentar a sensação do perdão. Então, assim, é fantástico. Não adianta nós ficarmos criando nuvens, né? Seja em nossos corações, em nossas mentes. A busca de aqui estarmos é nos libertarmos cada vez mais, né? Estime as pessoas como são, sem exigir, né? Respeitando a individualidade de cada um. Lembrando, novamente, que cada ser é um universo à parte. E que elas se façam a seu modo, né? Quando a gente não cria expectativa em ninguém, a gente não sofre. Porque a gente entende que a pessoa vai dar o melhor que ela tem. E é isso. Eu não crio expectativa, eu só aguardo. Em qualquer tempo, conserva a certeza de que o bem aos outros, conforme as leis de Deus,
será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo. Então a gente acredita que quando eu estou praticando a caridade, eu estou auxiliando aquela pessoa. Na verdade, eu sou o maior beneficiário ali naquele momento. Eu que estou recebendo, o auxílio aí de que eu tanto necessito. Esses são os livros que eu utilizei, né, usei, fundamental o Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre ele que nós estamos falando, e junto para que a gente pudesse conversar, eu fui pegando algumas questões do Livro dos Espíritos, Vida, Desafios e Soluções, eu indico muito, ele é fantástico, ele tem, reflexões riquíssimas para o nosso dia a dia. O Pão Nosso também, sem dúvida, e Busca e Acharás também é uma leitura imperdível. Indico muito a todos vocês. Eu agradeço a participação de todos e encerro aqui a nossa conversa na noite de hoje.